Hoje vamos falar do desaparecimento mais famoso de Portugal. No dia 4 de março de 1998, Rui Pedro Teixeira Mendonça, de 11 anos, desaparece perto do local de trabalho da sua mãe, Filomena, em Lousada, Portugal. 3 anos após o seu desaparecimento, a sua foto é encontrada na base de dados de Wonderland Club, uma das redes cibernéticas de parafílicos iniciada nos Estados Unidos. E esta seria a última vez que alguém viu a Rui Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um Sexta das Histórias. E hoje vamos dar início a uma história que, no meu ponto de vista, é muito bizarra. É uma história indignante, até pelo desenlace que ela tem, né? Eu vou contar pra vocês e eu acho que vocês vão opinar assim como eu, né? Então, antes de começar, não se esqueçam, deixe seu like, compartilha muito esse vídeo, tá bom? Que a gente tá arrumando 4 mil inscritos nesse canal e eu espero que vocês gostem do Sexta das Histórias, tá bom? Então, já apaguem as luzes, subam o volume, porque essa história tá pra lá de bizarra. Então, vamos começar. No dia 4 de março de 1998, em Lousada, Rui Pedro pegou sua bicicleta depois do almoço, sobre as 2 da tarde, e foi até o trabalho da sua mãe, que estava do outro lado na rua que ele morava. Ele foi pedir permissão para passar a tarde com seu amigo, Afonso Dias, um caminhoneiro de 21 anos. Afonso e Rui eram amigos desde fazia mais ou menos um ano. Ele era bem conhecido por todos os vizinhos dali e pela família de Rui também. Ele era super querido e ele até frequentava a casa de Rui bastantes vezes. Todos descreviam Afonso como um cara imaturo, bastante crianção, que adorava ficar com as crianças mais novas que ele e agia até como se ele tivesse menos idade. A mãe de Rui, Filomena, negou o pedido do filho e pediu para que ele fosse brincar atrás do trabalho dela, num terreno baldio, meio que abandonado que tinha ali. Antes, eles usavam aquele terreno para fazer corrida de cavalos, mas desde faz muito tempo estava abandonado. Então as crianças aproveitavam para ir andar de bicicleta ali, se reunirem e brincar por lá. Mais ou menos sobre as 6 da tarde, o professor de Rui ligou para os seus pais informando que ele não havia comparecido à aula. Então, de cara, os pais dele sabiam que algo de errado estava acontecendo, pois isso era muito incomum em Rui e ele nunca havia faltado antes à aula. Então, eles começaram a buscar Rui. E um vizinho da família encontrou a bicicleta dele escondida no meio de um arbusto que estava pelo terreno onde ele estava brincando mais cedo. Como aquele dia, Rui perguntou se podia passar a tarde com Afonso, ele foi a primeira pessoa que eles foram buscar para perguntar se ele sabia alguma coisa de Rui. Ele negou de uma maneira bastante inusual e tranquila, dizendo que não sabia o que tinha acontecido e não havia visto Rui. Mais tarde, algumas pessoas lembram de ter visto Afonso conversando com Rui no terreno onde a mãe dele tinha mandado ele brincar, lembram? Na parte de trás do trabalho dela? Pois muitas pessoas tinham visto eles conversando e disseram que Afonso estava dentro de um carro, um Fiat Uno preto, que era o carro do irmão dele. Parece ser que o irmão dele pediu para que ele levasse o carro a uma revisão anual obrigatória. Porém, mais tarde foi descoberto que ele nunca levou o carro na revisão e que ele ficou dando voltas, vagando pela cidade sem nenhum rumo. Depois disso, Afonso foi levado à delegacia para ser interrogado. Assim que o interrogatório acabou, o avô de Rui, Pedro, confrontou Afonso ali na frente de todo mundo e perguntou a ele, de uma forma desesperada, onde estava o seu neto, oferecendo a Afonso qualquer coisa em troca de uma resposta. Afonso começou a chorar de repente e falou que ele não sabia onde ele estava, mas que se eles quisessem encontrar Rui, eles deveriam fechar todas as fronteiras, pois provavelmente ele já estaria muito longe, a caminho de algum país estrangeiro. Imediatamente depois dessa declaração, André, o primo de Rui, confrontou também Afonso e falou para ele que tinha uma conversa que Afonso teria tido com ele e com Rui e que ele iria contar para todo mundo. Aí é quando Afonso muda do nada. Ele fica completamente na defensiva e alterado e começa até a ameaçar André para que ele não conte nada para ninguém. Mas mesmo assim, André contou que apenas 2 dias antes do desaparecimento de Rui, Afonso convidou os dois para ir no carro dele e se encontrarem com prostitutas e que tinham combinado se encontrar em outro local chamado Quinta da Costilha. Mas André não apareceu porque sua mãe esse dia não tinha deixado ele sair de casa. A família estava desesperada atrás de Rui, como para não estar, né, gente? O padrinho de Rui expressou a sua decepção e a sua indignação por parte da polícia de Portugal, pois eles se negaram a levar o caso como um sequestro, e sim como se o garoto tivesse simplesmente caído num lugar ou que simplesmente ele estava vagando por aí e não encontrou o caminho de volta para casa. Foi só no dia seguinte que a polícia decidiu buscar ele pelas redondezas aonde que ele tinha desaparecido. E foi aí, nesse mesmo dia, que o caso apareceu nos jornais e na televisão. Várias pessoas começaram a ligar para a polícia, dando dicas e relatos de terem visto ele em algum lugar ou qualquer coisa que pudesse ajudar. A
A polícia até recebeu um vídeo de um garoto muito parecido com o Rui em um hotel em Benidorm, aqui na Espanha. Inclusive, eles lembram de uma chamada bem específica, na qual dava para escutar uma criança chorando com a voz bem parecida com a de Rui Pedro, chamando sua mãe sem parar. Mas parece que logo depois alguém pega o telefone e desliga. A família de Rui tinha completa certeza de que era ele naquela chamada, mas a polícia simplesmente disse que não ia seguir nenhuma pista que chegasse por telefone. Na época, a polícia havia recebido várias informações de várias fontes que tentavam ajudar a encontrar um menino desaparecido, mas eles nunca sabiam se as informações eram verdadeiras ou falsas. Mas também eles não faziam nenhum esforço para checar se realmente aquilo que chegava até eles era verdade ou era mentira. Para vocês terem uma noção, até a chamada do garoto que tinha a voz muito parecida com o Rui, eles não investigaram. Eles não investigaram a chamada, eles não rastrearam a chamada, eles não fizeram absolutamente nada por tentar seguir aquela pista que estava naquele momento, né? O Afonso, que foi o primeiro suspeito, também não foi investigado. Eles não fizeram nem questão de ir atrás do seu irmão, da sua mãe, dos seus familiares, dos seus amigos, da sua namorada, para perguntar o que ele havia feito naquele dia. Eles não fizeram absolutamente nada. Nada, nada, nada. O que faz esse caso ainda ficar muito mais indignante. Porque como você, que está investigando algo que uma criança desaparece, você não faz absolutamente nada. Uma mínima informação que chega até você, como você é capaz de não ir atrás, mesmo sendo falsa, mas pelo menos ali tentar encontrar a criança. Porque vamos lembrar que era uma criança de 11 anos de idade. Um mês depois que Rui Pedro continuava desaparecido, o jornalista Nuno Rogério fez uma reportagem de Disneyland Paris para a revista Caras. Entre todas as fotos que ele tirou, uma em particular chamou a atenção. Sentado atrás da sua família, dentro de um túnel do Pinóquio, tem um menino do lado de um homem vestido de vermelho. O menino tinha um grande parecido com Rui, porém não dava para ter certeza se era ele ou não. A polícia confiscou as fotos para realizar uma pesquisa mais aprofundada, mas não teve sucesso. Até hoje a gente não sabe se realmente era ele, se realmente não era. É um mistério. Mas graças aos dados desse caso, o dia 1º de setembro desse mesmo ano, a polícia britânica prendeu uma operação internacional de pedofilia infantil, conhecida como Wonderland Club, que é tipo o Clube do País das Maravilhas, onde eles operavam pela internet e funcionavam com a base de dados de milhares de fotos e vídeos. Foi encontrada uma grande quantidade de material explícito e ilegal, que resultou no confisco de 750 mil fotografias e 1.800 vídeos, representando 1.263 crianças diferentes. Se vocês pesquisarem sobre esse clube, vocês vão saber que para vocês entrarem dentro desse clube, vocês têm que ser convidados por um dos membros. Aí a pessoa que deseja entrar tem que enviar mais ou menos umas 10 mil fotos de crianças, e aí os outros membros do clube teriam que votar se ele entraria ou não. Bizarro. É completamente bizarro. A forma que a polícia conseguiu descobrir esse site foi porque eles conseguiram confiscar o computador de um dos membros. Aí nesse computador aparecia o nome de outra pessoa e eles foram nessa outra pessoa. E aí eles encontraram milhares de coisas mais, que o buraco era muito mais fundo do que eles pensavam. E foi lá, no meio de tudo isso que eles viram, que eles encontraram uma foto do Rui. A polícia britânica até suspeitou que ele poderia ter sido assassinado depois de ter sido abusado diante das câmeras pelos membros do clube. Essas fotos do Rui, elas são verdadeiras e talvez sejam as evidências mais fortes de todo este caso, porque são a única prova física que eles têm de que Rui estava vivo e do paradeiro dele. Tanto a família dele como a polícia britânica confirmam que realmente é ele nas fotos. Ele foi uma das 16 crianças identificadas que foram sequestradas, que foram encontradas no site do clube. Relembrando que Rui desapareceu em 1998 e só em 2006 a família, que já estava cansada da polícia de Portugal não fazer nada e de que o caso não tivesse mais nenhuma reviravolta, decidiram contratar uma equipe de investigação para que eles analisassem todas as informações que já tinham sido reunidas. E foi nessa investigação que os investigadores reuniram evidências suficientes contra Afonso Dias, que foi sempre o principal suspeito neste caso. E depois de 13 anos do desaparecimento de Rui Pedro, o dia 23 de fevereiro de 2011, Afonso foi acusado de rapto agravado.
Afonso se negou a dar qualquer tipo de esclarecimento, mas foram ouvidas mais de 60 testemunhas, entre elas André, o primo de Rui, e uma mulher chamada Alcina Dias. Alcina era uma prostituta e contou que o dia 4 de março de 1998, Afonso levou Rui, mais 3 amigos, para o lugar onde ela trabalhava. Então isso foi o que aconteceu depois que Rui fosse brincar no terreno. Rui Pedro não escutou sua mãe, então às 3 da tarde ele esperou o Afonso ali no terreno. Quando Afonso chegou no Fiat Uno, Rui escondeu sua bicicleta no meio dos arbustos e subiu no carro com ele. Eles passaram pela estrada 106 de Lutosa, onde pararam para conversar com Alcina Dias, a quem Afonso pagou 10 euros para ter relações com Rui. Alcina perguntou qual era a idade do garoto, e Afonso disse que ele tinha 14 anos, mentindo, claro, porque Rui nessa época ele tinha 11 anos de idade. Rui saiu do carro bastante assustado, e Alcina pegou ele e levou ele até um bosque que tinha ali perto. Quando eles chegaram ali, ele começou a chorar. E Alcina, sem entender, colocou a mão no ombro dele e perguntou o que estava acontecendo e por que ele estava chorando. Rui Pedro falou que Afonso teria obrigado ele a ir estar ali e que ele não queria ter ido, e que sua mãe não sabia que ele também estava ali. Devido a que Rui estava bastante nervoso, Alcina pediu para que eles esperassem ali 15 minutos, sem ela ter feito qualquer coisa com ele, para que ele se acalmasse. E depois desses 15 minutos, ela pegou Rui, levou ele para o carro com Afonso, ele subiu no carro e eles foram embora. Por volta das 6h30 da tarde desse mesmo dia, Afonso chega na casa da sua namorada em Freamundi, sozinho. Maria de Fátima, outra testemunha que trabalhava na estação de bombeiros, afirma ter visto Rui falando com um homem dentro de um carro preto sobre as 2h pouco da tarde, porém ela não viu quem estava dirigindo o carro. Ela chegou a falar que Afonso, depois de ter saído da delegacia aquele dia que levaram ele para ser interrogado, ele passou por ali bastante preocupado e perguntou ela se ela o conhecia e se ela sabia qual carro era o dele. Vários amigos de Rui falaram que Afonso, nas últimas 2 semanas, estava muito obsessionado com Rui. Afonso sabia tudo que ele ia fazer, com quem que ele ia se encontrar, o que ele ia fazer no dia seguinte, com quem ele andava. A irmã de Rui também falou que Afonso tirou uma foto dos dois, que era algo que ele nunca havia feito antes, então era algo que fez ela. Os garotos e até a irmã de Rui falaram com a polícia, porém eles não foram escutados. A polícia pensou que eles estavam mentindo e simplesmente deixou pra lá. Só foi em 2011 quando eles foram tomados como testemunhas reais. A mesma coisa que aconteceu com Alcina Dias. Resumindo, só em janeiro de 2012 é que o Ministério Público pede a condenação de Afonso, com uma pena superior a 7 anos, mas a defesa dele recorreu, alegando que não existiam provas suficientes para condená-lo. Então, em fevereiro, ele é absolto por falta de provas. O advogado da família recorre também a essa decisão e só em 2014 Afonso é julgado de novo e condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por obrigar a Rui a manter relações sexuais com Alcina, mas nunca pelo desaparecimento do menino. Afonso é solto em 2016, depois de 2 anos em prisão, por boa conduta. E ele se declara inocente pelo desaparecimento de Rui. O dia 28 de fevereiro deste ano de 2022, Rui teria completado 35 anos de idade. E a sua mãe, Filomena, ainda tem esperanças de que ele realmente continue vivo e que realmente algum dia ela possa encontrar ele. Ela ainda continua mantendo o quarto dele da mesma forma que ele deixou no dia que ele desapareceu. Inclusive saiu uma foto de um cara bem parecido com como Rui seria hoje em dia adulto, e as pessoas até chegaram a pensar que era ele, mas foi confirmado que não era. Esse caso por enquanto ainda não foi resolvido e Rui Pedro ainda continua desaparecido. E eu acredito e espero que novas evidências venham a aparecer e que uma resposta final seja encontrada para que os pais desse menino tenham um pouco de paz no coração que a decorrer desses anos que eles sofreram tanto, né? Então eu vou deixar esse caso por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da história, não pela história ser completamente bizarra. Tem várias coisas aqui que me deixaram bastante indignada, com a polícia mesmo, pela atenção que eles tiveram com a família, que foi completamente nula. Vocês podem pesquisar que desde o começo falam que a polícia não deu atenção alguma para o caso. Mas, né, vamos ver se novas evidências saem. E é isso. A gente se vê na terça-feira com os vídeos normais da semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhem muito o vídeo e comentem aqui o que vocês estão achando, tá bom? Muito obrigada de coração. Um super beijo no coração de vocês. Tchau!